Olá, bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Bola TV, nestes tempos de mudanças no mundo. Nesta entrevista vou estar à conversa com uma das promessas do futebol português, prefiro chamar-lhe assim, porque estava a dar muito nas vistas como titular da equipa do Sporting Braga quando o campeonato parou. E digo promessa não pela altura, que isso não lhe falta, tem quase 2 metros, mas sim pelo futebol que tem dado nas vistas e é apontado como um dos que poderá estar por pouco tempo na cidade de Braga. Mas já lá vamos. Vamos falar então com David Carmo. David, obrigada por te Obrigado, eu. disponibilizar nesta fase de confinamento para esta conversa com a Bola TV. E olha, vou começar por aí, antes de falar dessa liga onde estavas a dar nas vistas, vou começar precisamente por esse confinamento. Vocês estão todos num hotel em confinamento, já estão a treinar, e o que eu quero que partilhes connosco é como é que é esse dia-a-dia, como é que é esta nova realidade, David Carmo? Antes de mais, obrigado eu pela oportunidade de estar a falar com vocês. E começámos ontem, depois do treino, já tínhamos tudo, sabíamos como é que íamos ser normalmente as rotinas e assim, temos horários, temos liberdade dentro dos possíveis, né? Que é para. Sinto que o Braga fez um bom trabalho em nos deixar ao máximo à vontade possível, porque é complicado, não só. Estamos aqui fechados durante muito tempo e há jogadores que têm famílias, que são pais e dificilmente que pode ajudar muito a equipa, porque vamos passar o dia todos juntos, conhecermos ainda mais um bocadinho uns aos outros e ajudar muito no grupo. É um confinamento sem fio à vista, pode durar até que o campeonato seja finalizado. Exato. A ideia inicial é essa. E temos essa ideia na cabeça, que pode vir a ser esse tempo todo, mas sinto que é uma obrigação nossa, é só para o nosso bem, o clube está a fazer isso para o nosso bem e para termos segurança e para termos os jogadores todos disponíveis para os jogos, da melhor maneira possível. Claro que sim. David, mas também para ti não será cansativo esse estágio, porque tu começaste esta época no Campeonato de Portugal e estás há pouco tempo, vamos eliminar aqui um bocadinho a paragem forçada, mas enquanto jogador da equipe principal estás há pouco tempo, portanto para ti ainda é tudo, ainda tens muito também que te entrosar nesse grupo do Sporting Braga. Exato. Eu desde o ano passado que trabalhava com eles, mas é diferente, agora sinto muito mais que faço parte da equipa. E é claro que não tenho 2 ou 3 jogadores que me dão muito bem e os outros não conheço muito bem porque é treinar e ir embora. E isto vai servir muito mais para claro, eles me conhecerem, eu conhecer a eles e sinto que só vai ser benéfico para nós todos. Como é que estão a ser os treinos? Como é que é treinar neste tempo de mudança com todos estes condicionalismos? Como é que é, David? Exato, nós até agora tínhamos treinos individuais por grupo, com a academia temos muitos campos e dava para dividir, mas a partir esta semana já começámos a trabalhar em grupo e estamos agora, os treinos estão a ser mais táticos, a relembrar as táticas do Mister, a meter tudo na cabeça para quando chegarmos ao jogo estarmos muito melhor. Tens medo? Treinas com medo ou não? Não, eu primeiro confio muito nas pessoas do clube e no trabalho que elas fazem e as condições que nós temos, desde a partir do momento em que agora saímos do hotel, mas antes nós entrávamos na academia e a primeira coisa que fazíamos é desinfetar e uma medida de prevenção que é medir a febre. E lá está, eu tinha confiança total e pronto, também eu estou a jogar futebol, estou a pensar muito mais no que está a acontecer e não penso muito na epidemia. Em princípio, a Liga vai recomeçar no dia 4 de junho. Que expectativas é que se consegue ter nesta altura para esse tão desejado regresso? Exato, é de certeza que ficámos todos felizes com o regresso da Liga. A saudade já de estar em casa já era complicado, mas sinto que estamos já desde o início a preparar o jogo e a treinar. Lá está, como já disse, a implementar táticas assim, que é para chegarmos a esse jogo e conseguimos estar da melhor maneira possível, mas é claro que cada dia que passa estamos mais ansiosos e sinto que vamos estar muito bem preparados para o jogo. Durante este tempo tens estado atento a todas as diretrizes que têm estado a ser seguidas, quer pela Federação, quer pela Liga, quer também pela DGS, nomeadamente aquele protocolo que suscitou algumas dúvidas também por parte dos jogadores, todas as novas regras. É algo que te incomoda ou estás ciente que tudo vai correr bem? Eu sinto que
que as pessoas que trabalham ali e que implementaram essas regras pensam em nós e no nosso bem. E lá está, não é uma coisa com controle. Eu posso não estar de acordo ou estar de acordo, mas sinto que a decisão é deles. E sinto que foi uma opinião, uma decisão falada, sinto que foi tudo muito bem falado e tentaram arranjar a melhor maneira possível de resolver este problema. E eu estou mais preocupado no meu trabalho, em voltar e estou muito feliz por poder voltar a jogar e assim, e sinto que não me incomoda muito. Não te incomoda muito. Este fim de semana voltou a Liga Alemã e isto também Sim. nos dá aqui um certo ânimo, não é? Sim, é esperança, sim, que a esperança ver, e foi um jogo bom. Sinto que muita gente viu, muita gente já tinha saudade de ver. Mesmo os próprios jogadores estavam lá, 100 pessoas no estádio, mas jogar futebol para nós é a melhor coisa que há e poder ver colegas, que eles também são colegas nossos, a jogar, dá-nos esperança e cada vez mais vontade de poder nós voltar a jogar. O que é que tens tido mais saudades neste tempo de paragem? Eu agora já tinha saudades da equipa, vou ser sincero, do balneário, daqueles momentos todos, mas e lá está, provavelmente não vamos sentir, mas é o estádio, o bichinho antes do jogo, o dia todo à espera que chegasse a hora do jogo e sentir o ambiente do futebol, que é o que realmente me move, e lá está, é isso que eu sinto muito mais falta. Mas os jogos vão ser à porta fechada. Como é que será jogar sem o apoio do público? Pá, vai ser muito diferente, vai ser muito diferente, mas lá está, temos que ver o positivo que vai ser muito melhor para comunicar entre os outros e não sei, eu penso muito na sensação de alguém marcar golo e certamente que o festejo não vai ser o mesmo, né? Mas pronto, desde que possamos jogar futebol, de qualquer maneira, é o que nos faz felizes. Achas que é isso que faz mesmo falta agora para acalmar também tudo? É a Liga poder voltar e poder-se finalizar o que falta jogar deste campeonato? Sim, a Liga está de certeza que está a tentar fazer com que volte tudo. Não vai ser normal, mas com que nós sintamos que é como se fosse antes ou como se nada tivesse acontecido, mas lá está. Sinto que é tentar agora voltar ao normal e esperar que a Liga. Eu não estou a ouvir. Estamos. Podes continuar a falar. Estamos a ouvir muito bem. Desculpa. Não, mas sim, Sim, mas queres que a Liga volte e que tudo acabe de se normalizar? Sim. Tem finalidade, porque sinto que não era injusto, que era injusto para algumas equipas o resultado terem agora com a falta de 10 jornadas e não poderem acabar da melhor maneira. É isso mesmo. Vocês também têm tido muitos cuidados, já fizeram 2 testes, estão previstos mais, portanto, já é com naturalidade que olham para esta nova forma de trabalhar. Sim, sinto que tivemos que nos adaptar, porque foi é a situação que estamos e quanto melhor nos adaptamos à situação, melhor. E lá está, o Braga dá-nos já a oportunidade de fazer mais testes. Felizmente estamos todos com um negativo e é bom. Mostra claramente as condições que o Braga nos dá e os cuidados, a informação que nos passam e que nos ajudam muito mais a combater o vírus. Estavas a falar precisamente que não era justo acabar o campeonato assim, porque ainda faltam 10 jornadas e ainda há muito para disputar. Já se começa a falar de que ambição terá este Braga para essas mesmas 10 jornadas? A ambição é como tem sido agora, é jogo a jogo, trabalhar jogo a jogo e pensamos agora no próximo, que é contra o Santa Clara, e a ambição porque nós sabemos se tivermos jogo a jogo e conseguimos ganhar os jogos, vamos estar numa posição muito melhor para acabar melhor classificados no campeonato. David, este ano tiveste de crescer muito, tens apenas 20 anos, mas começas no Campeonato de Portugal, depois és uma aposta de Ruben Amorim na equipa principal, depois o treinador sai, vem o Custódio, depois continuas a jogar e depois para tudo. E és separado com uma coisa completamente nova para todos. Exato. Sentes que cresceste muito neste tempo? Sim, foi. E é o que muitas pessoas me dizem. Eu tive que crescer. E sinto que aproveitei as oportunidades e
as oportunidades estavam lá para mim, eu agarrei, e é o que eu digo, tive que crescer porque provavelmente se não aproveitasse as oportunidades, se calhar dificilmente ia ter outras. Por isso foi um momento em, lá está, em estrear-me no Dragão, logo assim no primeiro jogo, a entrar, que é sempre difícil um central entrar, mas também já vinha bem preparado, já tinha trabalhado com o Misser e o Misser Custódio tinha sido o meu treinador junto o ano passado todo, sei bem trabalhar com ele, sei como é que ele trabalha e temos uma boa relação. E começaste precisamente no Dragão, na altura era Ruben Amorim o treinador da equipa principal do Braga, e vamos então recordar um bocadinho o futebol em si, já que agora de paragem já falámos. E o que eu queria que tu partilhasses connosco é como é que foi, o que é que sentiste quando percebeste que no Dragão poderias ir jogar ao mais alto nível? Sim. Exato, foi intervalo, o Soraya apitou para intervalo e o Mr. Ruben disse: Carmo, fica e aquece. Muito simples, direto. E eu foi logo um sentimento de ansiedade e nervosismo, admito. E aquecer estava como se já estivesse em jogo, até me cansei no próprio aquecimento. E eu até já estive ali logo um bocadinho dentro do campo a aquecer e dei por mim a olhar à volta no estádio, um estádio enorme. E depois, quando o Missa chegou, soltámos um sorriso um para o outro e ele disse para desfrutar do momento. E sinto que foi isso que fiz. Começou ali fiz um penalti, mas logo a partir daí senti o apoio dos meus colegas que me ajudou claramente para o resto do jogo. E foi muito bom, é claramente o momento. A minha família estava lá também, foi muito, muito bom. Foi um momento inesperado para ti, porque estavas a ser utilizado no Campeonato de Portugal e que achavas que ainda não era o teu momento de chegar à Liga. Não, eu nunca pensei assim. Eu sempre pus-me preparado para a situação e sempre me preparei. E lá está, quando a oportunidade chegou, com todo o trabalho que eu já tinha feito por trás, de treinos, jogos mesmo no Campeonato de Portugal, foi chegar ali e fazer o melhor que eu sabia e ajudar a equipa ao máximo. Estreaste-te no Dragão, entraste então nessa segunda parte, mas só te estreias a titular no jogo com o Sporting. Sim. Estavas mais nervoso ainda nesse jogo por seres titular ou não? Não, porque já tinha posto na cabeça e já tinha uma ideia que ia jogar a titular. Mas o fator que me fez pensar mais nesse jogo foi jogar no estádio do Braga. Foi jogo em casa e lá está, já estou aqui no Braga, este é o meu 5º ano e eu sempre estive do outro lado do campo, nas bancadas, e foi a primeira vez que entrei no campo para jogar, nunca tinha treinado nem nada. E foi incrível, a música inicial, o alinhamento, sentir, olhar para o estádio foi lindo, é uma sensação que nunca vou esquecer. E jogas nesse esquema tão falado dos 3 centrais. Começaste a jogar nesse esquema de 3 centrais com o Ruben, quando ele era teu treinador na equipa B, ou já tinhas feito com outros treinadores? Assim tão diretamente não, jogar mesmo com 3 centrais foi a primeira vez, foi com o Mr. Ruben e sinto que me dá perfeitamente a jogar ali. Já joguei no meio também, mas sinto ali no lado esquerdo, porque lá está, a tática obriga os centrais a ter mais bola e a iniciar o jogo. E eu sinto que consigo fazer isso bem e adoro jogar na posição e sinto que percebo muito o que é pedido para a cumprir da melhor maneira. Tanto que percebes o que é pedido que o Custódio, quando pega na equipa, mantém a aposta em ti e continuas a jogar. Foi fácil, portanto, para ti adaptar-te a esse novo esquema tático? Sim, também em relação à equipa A, eu já tinha muito mais jogos no Campeonato de Portugal, jogámos assim com o Missa Ruba e foi muito mais fácil a adaptação na equipa A. Mas mesmo na altura em que eu estava na equipa B com o Missa Ruben, sinto que a própria equipa também adaptou-se muito bem à tática e explicou-nos muito bem o que pedia, as ideias, movimentações, tudo, e correu muito bem. E conseguiu passar isso para a equipa A, que foi muito bom também. E deu muitos resultados. Já tinhas essa aprendizagem então do Campeonato de Portugal, que acabou também por facilitar, jogas na Liga, és titular e também jogaste inclusive na Liga Europa. Na Liga Europa, sim. Sim, não com o resultado que querias, porque foi no último jogo do Braga esta época, mas como é que foi jogar na Europa? Uma competição? E eu fiquei feliz por ser um jogo em que era obrigatório nós ganharmos, porque eu sinto que se tivermos desafios logo desde o início, estamos muito mais preparados para o resto da caminhada que esteja aí. É um objetivo para mim no futuro poder
jogar nas competições europeias e foi lindo. Ouvir a música, não é a Champions League, mas está lá perto. Como é que tens visto estas atenções que começam a estar viradas para ti? Assim, em tão pouco tempo, há pouco tempo, inclusive, assisti a uma conversa que tiveste nas redes sociais do Braga, em que se calhar fizeram perguntas mais difíceis do que qualquer jornalista podia fazer, nomeadamente Sim. serias o novo Trincão. Já te colocam a valer 31 milhões, é isso que estamos aqui a falar? Como é que é tu lidas com toda esta pressão, David? Eu sinto que, e é uma coisa que já vem da minha família, é ser sempre eu próprio. E assumir isso, assumir como eu sou, as minhas qualidades e os meus defeitos. E enfrentar, não, por exemplo, ter uma entrevista e não tentar ser alguém que eu não sou. É sempre dizer as minhas ideias, falar o que eu penso e ser o mais próprio possível. Portanto, não te incomoda aquele peso que começam a colocar em cima de ti, dando conta que há clubes de outros campeonatos que estão atentos ao teu desempenho e que podem estar interessados num futuro próximo na tua contratação? Sim, como é óbvio, eu penso nisso. E não vou mentir que eu, se deixasse que isso não me afetasse, assim, ainda ia ser pior. O que eu me concentro é fazer o que eu controlo, que é treinar bem e jogar bem. E depois sinto que melhores oportunidades vão aparecer com isso. Ou seja, eu só posso fazer o que eu controlo da melhor maneira. Já disseste que gostavas mais do campeonato inglês, portanto não te vou perguntar na questão da comparação com o Trincão, porque já percebi que Barcelona não será a principal escolha. Sim. Se pudesses escolher, quando saísses do Braga, qual é mesmo o campeonato inglês que mais te seduz ou não queres fazer já essa escolha nesta fase? Eu sinto que, primeiro, desde já eu estou concentrado no Braga. Estou no Braga e quero ajudar a equipa sempre. É óbvio que penso nessas coisas, mas eu quero ir para um sítio em que seja bem recebido, se for, como é óbvio, e em que me sinta bem. E eu neste momento sinto-me muito bem no Braga e se tiver que ir para algum sítio é sentir que me sinto agora. A Liga não é uma coisa que me importa muito. Porquê é que achas que se começa a falar? Tem a ver com o facto de teres 1,96 m, tem a ver com o facto de teres pé esquerdo? Qual é que achas que foi aquilo que chamou mais a atenção neste teu desempenho e que coloca esta conversa de vários clubes estarem atentos a David Carmo, o defesa central do Sporting? Sim, podemos falar de mim, das características que eu tenho, do ser pé esquerdo, ser alto, conseguir jogar bem com a bola, mas também tem que dar muito à equipa, porque eu cheguei e os resultados foram muito positivos. Ainda não, só tenho uma derrota com o Braga. Foi para a Liga Europa, por isso tenho que agradecer, se alguma vez eu tenho que agradecer, é aos meus colegas, porque receberam muito bem e ajudaram-me desde já não parecer um miúdo que chegou à equipa e que tinha dificuldades em jogar, não, em conseguir chegar e assumir e jogar da melhor maneira possível. Tens apenas 20 anos, mas já representaste alguns clubes e olhando aqui para o teu currículo, a verdade é que foste dispensado, saíste do Benfica quando tinhas ali entre os 13 e os 15 anos, Sim. Tiveste 12 anos no Benfica. Porquê que saíste? Eu sinto que, como é óbvio, não estava a dar os resultados que eles queriam na altura. E uma coisa que eles me disseram é que, na altura que eu saí, tu és um jogador de futuro. Porque eu tive um crescimento atrasado, tive um desenvolvimento atrasado e em comparação com os outros, e por cima da minha posição de defesa central, não conseguia jogar no campeonato nacional, de iniciados na altura. E sinto que foi muito nisso, mas na altura fiquei muito triste, foi assim o primeiro impacto que tive de muita negatividade na minha vida, mas assumi isso e com a ajuda principalmente do meu pai, foi tentar transformar isso numa coisa boa, que é levar esse ensinamento para a vida. E sinto que consegui ultrapassar esse momento menos bom e ver as coisas positivas da situação. Fiquei mais perto da minha família e tive 2 anos em 2 clubes em Aveiro que ajudaram muito a crescer. Então espera ver se eu consegui perceber. Tu sais do Benfica porque eras pequeno? Sim, deram essa razão na altura. E agora é um bocado estranho. Mas na altura era, de verdade era. Na altura eras pequeno. Hoje em dia és dos defesas centrais mais altos, sem dúvida alguma. É o destino, sim, não é? 1,96 m.
O que é que recordas desses tempos de menino, para além dessa tristeza, desse mágoa maior que sentiste a posteriori? Mas como é que foram esses 2 anos? Saíste de Aveiro, foste para o centro de treinos, não foste? Sim, Partilha um bocadinho connosco, porque eu também não sei como é que foi esse teu sim. período. Tinha 12, 13 anos e foi difícil. Eu fui muito de vou estar fora de casa, vou estar com colegas da minha idade, e só passar 2 semanas é que nós relativamente vemos que estamos longe da família e começamos a sentir as saudades. Liguei várias vezes ao meu pai a chorar e ele disse que vinha, mas o discurso dele também era de estas são dificuldades que tu vais ter de passar para poderes crescer e ser uma pessoa melhor e ter estes desafios. E foi muito bom porque vivi na academia e tinha um grupo de amigos muito bom. Passámos muito bons tempos, tenho ali amigos para a vida, e eu sinto que o meu problema foi focar-me se calhar mais nisso e não no futebol, porque estávamos ali numa academia e deixei-me levar por todas as coisas e não me focar no futebol, e acabou por ser dispensado. E lá está, quando vim para o Braga, mesmo tanto fora da família, já tive essa aprendizagem antes e facilitou muito mais aqui o meu trajeto. Que amigos é que deixaste para a vida? Se tivesses que falar de alguns, quem é que me apontavas como amigos desses tempos difíceis de menino? Eu tenho um colega que já me joga futebol, que é o Jorge Silva, e cheguei a partilhar quarto com o Nuno Santos, que está no Moreirense. Mas eu na minha equipa tinha muitos jogadores, como o Florentino, o Jota, tinha o Jetson, éramos uma equipa que íamos a todo lado e ganhávamos sempre. E depois foi muito bom voltar a encontrá-los na seleção e notar-se que as amizades estavam ali, apesar de termos estado muito tempo separados. E já brincaram contigo com essa questão da altura ou não foi tema de conversa? Já. Eu lembro-me que no meu primeiro ano de Braga fomos lá jogar no Campeonato Nacional de Juvenis, e eles, quando me viram a reação deles, eu nunca mais me vou esquecer de ter crescido muito, e foi ali a primeira vez que estive com eles passado esse tempo, fisicamente, e foi incrível. É como se nunca tivéssemos disparado, foi muito bom. Boas recordações que também acabaram por moldar a tua personalidade. Falavas aí do teu pai. O teu pai foi basquetebolista. O facto dele ter jogado ao mais alto nível no basquete, também achas que lhe deu armas para ele, enquanto pai, dar esses conselhos de que é difícil, mas vai ser isto Sim. também que vai moldar? Sim, e os conselhos são de esportes diferentes, e ele nunca pôs em casa eu jogar bem ou mal. Ele só me perguntava, e ainda hoje faz, que é se eu me senti bem, se eu estava feliz, e diz para não me aleijar. E mesmo com esta idade, a jogar na Primeira Liga, diz para não me aleijar. Mas nós o meu pai sempre andou comigo, porque foi um pai novo, e sempre andou comigo, nunca me posso queixar, é o meu herói. E sempre fez todos os trajetos, nunca me faltou nada, e era ele sempre que me levava aos treinos e ficava até às 11 da noite a ver e à minha espera. E esses caminhos que nós fazíamos, ele a conduzir e eu no carro com ele, nós falávamos tudo, e principalmente era das coisas que vêm do desporto, das dificuldades e de como conseguir ultrapassar isso. E ele sempre foi muito frontal comigo, e na altura discutíamos muito e ficávamos chateados um com o outro, mas sinto que essa é a melhor maneira de aprender, que é, entre aspas, foi um bocado duro, mas lá está, agora ajudou-me a ser muito mais e a estar muito mais pronto, não só para os desafios do desporto, mas para os desafios da vida. Serviu para tudo. Foi ele que te foi levar para essa aventura no Benfica? Foste de carro com ele até ao centro de treinos do Benfica, quando lá ficaste? Sim, fui. Eu tinha estado no Benfica, no centro de treinos de Aveiro, e a meio da época disseram logo que eu ia. Foi uma decisão muito difícil para eles, porque eu era novo. E chegaram a ver pais, amigos de colegas de equipa e amigos, principalmente da minha mãe, a dizer que ela não devia fazer isso, que eu era muito novo e me estava a largar. E foi muito difícil para os dois, não tão para mim, porque lá está, eu não tinha noção das coisas ainda. E lá está, quando eles foram os dois, sempre conseguiram ir 2 em 2 semanas a Lisboa, ver os jogos, e agora eu dou muito valor a isso porque sei a dificuldade que eles passaram, mas ficou marcado porque foi a primeira vez que eu vi o meu pai a chorar, foi a primeira vez que me deixou na academia, e lá está, eu era miúdo, olhava para isso e não dava valor, mas agora vou ter isso sempre no meu coração, e é um exemplo que eu tenho, é o meu pai.
E quando o Benfica te dispensa, também é ele que te vai buscar e te leva de Exato, volta à casa. exato. Para os treinos sempre. Nunca faltei um treino na minha vida, se faltei foi por estar doente. E sempre eu tive disposto. Eu cheguei a estar a jogar no Anadia, ia de comboio e ele ia comigo e ficava aquele tempo todo à espera e eu dou muito valor a isso. Nunca, não há nenhuma maneira de lhe agradecer. Depois do Benfica jogas precisamente no Anadia. Porquê que se vai do Benfica para o Anadia com 15 anos? Porque é o melhor, é o mais perto de casa para ficares estabilizado depois daquela desilusão. Eu não era o mais perto de casa, mas foi o treinador que eu já conhecia antes de jogarem a ver, que era o Pedro Alegre, e eu adorava o grupo. Gostava muito do grupo e senti-me muito bem recebido desde o momento em que cheguei lá ao Anadia. Mas só pude estar 6 meses, depois nos segundos 6 meses da primeira época fui para o Beira-Mar, que já era um clube onde eu já tinha estado e era perto de casa, porque lá está, a minha família tinha muitos custos em estar a ir de comboio até aos treinos e devido a essa razão tive que mudar de clube e ir para mais perto de casa. Foste para mais perto de casa, jogas também na São Joanense? Sim, sim. Antes do Braga jogo na Sajonense e aí foi um treinador, que era o Ricardo Pinheiro, que conseguiu reunir, entre aspas, os melhores jogadores da zona e fizemos uma época incrível em que não perdemos um jogo a época toda e eles prometeram-me transporte para os treinos, que demorava cerca de 45 minutos e eu cheguei no campeonato mais velho, era Juvenil B, joguei no Juvenil já e sinto que foi um clube que me ajudou muito porque partilhei o grupo partilhei o balneário com os jogadores mais velhos e joguei no campeonatos mais velhos e ganhei muitas coisas para no ano a seguir chegar ao Braga melhor preparado. E como é que surge o Braga? Como é que o Braga descobre que a São Joanense tem um menino agora alto, suponho na altura já teria outra altura com 17 anos e te faz a proposta para ir para Braga? Porquê é que decides ir para Braga? Eu não sei, eu na altura eu cheguei-lhe a dizer que o Benfica tinha-me dito que eu ia ser um jogador futuro e sempre me disseram. E eu na altura em que fui para o Braga, o Benfica também me tinha ligado. E eu lembro-me perfeitamente, estava em casa e o meu pai estava ao telemóvel e estava o responsável do Benfica a falar com o meu pai muito diretamente, olha, o Benfica quer que vais para lá. E eu já sabia do Braga, mas não tinha nada acordado. E eu não sei porque senti e disse não quero. E o responsável pediu para falar comigo porque não acreditava que eu não queria ir. E o meu pai meteu-me ao telemóvel e eu disse não quero ir, prefiro ir para o Braga. Na altura, os meus colegas disseram que foi uma decisão muito estranha, até estúpida. Mas lá está, sinto que foi um sentimento e deixei-me levar porque estava a sentir e valeu muito a pena essa decisão. Mas porquê que tinhas 17 anos na altura, certo? 16. 16. Era sub-17, mas ainda tinhas 16. Exato, sim. Aos 16 anos, dizes que não ao Benfica, porque a mágoa do menino ainda lá estava, naquela de não me quiseram e agora também não quero ir para aí, ou o que é que te fez, o que é que sentias chamamento de ir para Braga? Eu tenho que admitir que no primeiro ano a seguir ao Benfica sentia, entre aspas, raiva e algum rancor, mas depois acabei por me virar a cabeça o porquê, isso não me ajuda em nada e o Benfica tem muito respeito pelo tempo que estive lá e cresci muito, mas isso não foi isso que influenciou na minha decisão, foi simplesmente o sentimento e acreditar que o Braga era o melhor sítio para eu ir. E também era uma coisa nova, eu no Benfica já tinha estado e sinto que o Braga era uma coisa nova, estava mais perto de casa e foi a decisão que tomei. E os teus pais apoiaram-te nessa decisão? Uma coisa que os meus pais fazem sempre é aconselham-me sempre, mas a decisão final é sempre minha. E sempre me puseram que todas as minhas decisões vão ter consequências. E lá está. Apoiaram-me a 100% de qualquer decisão que eu tomasse. E foste para o Braga, para o sub-17, então com 16 anos. Como é que foi essa separação da família? Essas saudades de Aveiro já eram mais atenuadas pelo crescimento? Já era muito mais, já fui muito mais crescido, já tinha, trouxe tudo o que tinha aprendido com o distanciamento dos meus pais e usei isso para facilitar muito mais o meu tempo em Braga.
Foi fácil então adaptar-te a esta realidade? Foi fácil em termos. Espera aí, desculpa. Tá bom. Estava a ficar sem bateria. Foi muito mais fácil em termos sociais. E lá está, o Braga também tem um grupo em que muito mais que o Benfica tem amigos até hoje. E receberam muito bem, ajudaram muito. Em termos futebolísticos é que foi diferente, foi mais complicado, mas em termos sociais não posso queixar nada porque nunca me faltou nada. Foste morar para onde? Quando foste para Braga? Fui para a residência do Braga, ao pé do estádio 1º de Maio. Estávamos lá cerca de 30, 40 jogadores. E, portanto, rapidamente te adaptaste e começaste a sentir que aquela podia ser uma casa onde serias feliz. Sim. Não houve, é óbvio que houve momentos que senti triste, como é óbvio, sou humano. Mas até hoje no Braga nunca tive uma queda muito emocional, nunca me senti muito mal, porque as pessoas que trabalham no clube e os jogadores que eu tinha a viver comigo e da minha equipa sempre me ajudaram muito e receberam muito bem. Porquê que decidiste ir para o futebol? Sendo filho de mãe basquetebolista, pai basquetebolista, era porque a miúdo eras pequeno e não dava para chegar à tabela, não? Não, eu lembro-me que eu comecei a jogar basquete, o meu primeiro desporto foi basquete e eu tinha zero contacto de futebol, amigos não tinha do futebol. Começou na primária, foi aí que comecei a jogar futebol e foi um professor de educação física amigo dos meus pais que disse: metam o vosso filho no futebol o mais rápido possível e eu até já tinha pedido ao meu pai. Admito que o meu pai não queria muito, porque lá está, tinha jogado basquete e se calhar sabia que eu podia ter esta altura e se jogasse desde pequeno até ser um bom jogador, mas o meu avô, da parte da minha mãe, tinha jogado futebol e era pé esquerdo, sempre fui pé esquerdo, e aconselharam-me, e desde o primeiro dia eu lembro-me de chegar ao Beira-Mar, foi o meu primeiro clube, e eu estava habituado a pavilhão e estava a chover nesse dia, e eu achei estranho, então pai, está a chover, eu não posso ir treinar. E lá está, começou, e logo o Beira-Mar, os treinadores gostaram de mim, fiquei, e começou aí a caminhada no futebol. E costumas ir ver jogos de basquete mesmo aí em Braga, ou não? Em Braga não, mas em Aveiro eu vejo mais basquete que futebol. A minha mãe ainda tem uma equipa de veteranas, o meu pai o ano passado ainda jogava num campeonato de veteranos e vou ver muito o Jogueira e o Galitos, porque eu tenho amigos de infância que ainda, do basquete, que ainda hoje jogam basquete e para passar tempo com eles vamos ver os jogos e Aveiro respira muito basquete e é um ambiente incrível nos pavilhões. E então queria perceber como é que tinhas conseguido fugir do basquete e mesmo até com esses dissabores, quer do Benfica, quer depois da adaptação ao Braga para jogar futebol. Que sonhos é que te moviam? Mesmo quando foste ir para Braga, querias fazer uma carreira tranquila na Primeira Liga, chegar à Primeira Liga, ou já tinhas a ambição de chegar mais além? Eu sinto que até há 2 anos é que eu comecei a meter isso na cabeça, porque eu sempre fui uma pessoa que, na altura um rapaz, que vivia muito do momento e eu, pronto, Braga, eu nunca pensei muito à frente, porque para ser sincero eu nem acreditava muito nas minhas capacidades e há 2 anos, que foi na altura em que eu me estreiei na seleção, é que comecei a meter essas ideias que realmente pode acontecer e lá está, fazer o meu caminho já com essa ideia, mas eu antes sinto que fazia muito o meu caminho a pensar no espaço de tempo curto, no que é que vai acontecer daqui no final da época ou assim, nunca muito além, mas agora certamente os objetivos são diferentes. Foi quando foste então campeão da Europa de Sub-19 que mudaste Sim. a forma de olhar para o futebol? Sim, foi porque nunca tinha estado mesmo, eu só comecei a jogar campeonato nacional em juvenis. Antes era tudo divisões abaixo e comecei a jogar nos Júniors e no segundo ano Júnior sou campeão da Europa e foi, entre aspas, um abrir de olhos para realmente o que é o futebol e o que é que custa e o bom que sabe ter estas conquistas. O sentimento que eu tive quando fomos campeões, lá está, é indescritível, não dá para pôr por palavras, mas é isso que me move neste momento. É o sentimento de vitória e de conquista. Foi o facto de não teres feito essa caminhada que muitos jogadores fazem, desde as camadas jovens da seleção até depois conseguirem um título. O facto de para ti ter sido tudo muito rápido. Foste chamado, foste à seleção,
estás no sub-19 e és campeão da Europa. Posto assim até parece fácil, não é nada disso, mas foi tudo muito repentino para ti. Tiveste de, afinal isto é assim, sentiste isso, que consegues chegar ao topo. Exato, e sinto que o que me ajudou foi a minha personalidade de ser muito, lá está, pronto para novas coisas e para desafios. E eu provavelmente estava na seleção e não estava a pensar muito de que há um ano atrás, se calhar nem jogava muito regularmente. Sentia que eu estou aqui e vou fazer o melhor, e vou dar o meu melhor e jogar da melhor maneira que sei. E lá está, ouvir o hino, começar a ouvir o hino, esses pequenos sinais é que me foram cada vez dando mais noção das coisas. Portanto, um crescimento assim muito rápido para a realidade, depois continuas essa tua caminhada no Campeonato de Portugal, até que chegas então à primeira equipa do Braga e estreias-te no Dragão, jogas a titular pela primeira vez no estádio do Braga, em casa, e depois já jogaste com Porto, Benfica, Sporting, Liga Europa, e olha, e o campeonato está parado há 2 meses, imagina. Exato. Já tinhas as pernas. Quando olhas para isto tudo, estás que orgulhoso? Estou, e sinto que, como já disse antes, não havia melhor maneira. Não havia. Sinto que quanto mais difícil fossem os desafios no início, mais preparado e mais rápido vinham as dificuldades. E as dificuldades que nos fazem aprender. E ter jogado logo com os 3 grandes, ganhar, que isso é muito importante, ajudou-me muito. E é o que eu digo, não escolhi outra maneira para começar a jornada a jogar na equipa do Braga. David, nesta tua caminhada, se eu tiver que te fazer esta pergunta, qual o treinador que mais te marcou? Qual é que é a tua resposta? Não consigo dizer só um, tenho que dizer 2, que foi o meu primeiro treinador no Centro de Formação e Treino do Benfica, em Aveiro, que foi o Rui Mota, porque quando vim no basquete eu só corria e chutava a bola com força, e ele fez-me trabalhar em tudo o resto, porque estou a jogar futebol há 1 ano, no futebol, e ele teve a preocupação e a dedicação de ficar comigo, depois de a treinar e a melhorar esse... tudo o que o futebol envolvia, e o Mr. Ruben Amorim, porque as pessoas veem o trabalho que ele fez comigo na equipa A, mas já vem desde a equipa B, a maneira de trabalhar comigo e de me perceber, e da nossa relação ter sido muito boa, e não só por também apostar na equipa A. E é perfeitamente natural essas tuas escolhas, até pela influência que cada um deles teve em ti. Estamos quase a acabar esta nossa conversa. Se eu te perguntar que desejos é que tens no imediato, o que é que me dizes? Que desejos é que tens enquanto jogador no imediato, David? Principalmente voltar a jogar, sentir a sensação de ter um jogo de competição e poder dar continuidade ao que estava a acontecer agora nos últimos tempos, que é poder ter minutos na equipa A e poder jogar e ajudar a equipa ao máximo. E a médio prazo, que desejos é que tens enquanto jogador? Sinto que a próxima época, aconteça o que acontecer, vai ser uma época muito importante para mim. Não estou a dizer que tenho de provar para alguém se a época fiz foi sorte ou só esta época boa que eu fiz, mas sinto que vai ser um desafio bom para mim, o que acontecer na próxima época, e isto com muitas expectativas pode vir a acontecer. Pensas que esta pandemia pode alterar alguma coisa em termos económicos no futebol, nomeadamente os valores das transferências e as propostas que irão existir? Sim, é uma coisa que as pessoas têm noção, que acompanham o futebol, que há muita coisa que envolve o futebol e o dinheiro que entra nos clubes e deixa de entrar, e, como é óbvio, sinto que vai influenciar muitos clubes. Portanto, esta não será um bom final de época para pensar em saídas, será mais um final de época para pensar em estabilizar o que é que isto vai dar. É um bocadinho por aí o pensamento? Sinto que isso varia de jogador para jogador. Mas no teu caso? São coisas que
sim, são coisas que não me competem e o meu trabalho, sou jogador de futebol, é jogar futebol. O resto, lá está, não controlo e não tenho qualquer tipo de opinião em relação a isso. Estavas-me a dizer que a próxima época será muito importante para ti. O europeu também foi adiado um ano, portanto, também é importante porque podes ser chamado à conta, sim? Como é óbvio, é um objetivo que eu tenho. Eh, Parece que é repetitivo, mas é realmente o meu pensamento de fazer o com controle, as escolhas do selecionador. Eu não controlo, o que eu posso fazer é meter-me mais melhor para poder ser chamado. E lá está, é isso que eu tento fazer todos os dias e é claramente um objetivo meu. Para isso acontecer, a bola tem que voltar a rolar, para já deve ser dia 4 de junho. Começas a contar os dias para esse dia 4 ou tentas. Sim, não, claramente, e ainda por cima agora que estamos em estágio, vamos pensar ainda mais em futebol e lá está, assim estamos todos ansiosos para que as coisas não vão voltar como eram, mas que voltem o mais aproximadamente ao normal. Antes de me despedir de ti, faço-te um desafio. Deixa uma mensagem para todos aqueles que gostam de futebol, mas que não podem ir para as bancadas ver os jogos quando a bola voltar a rolar. Exato. Sinto que estamos com vocês e vamos sentir a vossa falta como vocês vão sentir a nossa, claramente, mas que aproveitem agora que nesta situação em que nós vivemos, aproveitem o futebol para unir a família, unir amigos e que aproveitem todos um bom bocado. Como nós vamos estar lá dentro a aproveitar, queremos que vocês também aproveitem e que desfrutem do nosso futebol. Muito obrigada, David Carmo, por esta conversa. Nós deste lado vamos continuar a acompanhar os teus desempenhos em campo e o que tens reservado para nos mostrar dentro de campo quando a bola voltar a rolar. Desejo também boa sorte para o que falta desta liga e para o seguimento dessa tua carreira. Foi um gosto poder falar contigo. Sim.